Olá pessoal, dentro do processo, do projeto da Lei Paulo Gustavo, aqui da Prefeitura de Senador Firmino, estou entrevistando figuras ilustres e históricas. Hoje eu estou com o Padre Luciano e ele vai falar daqui da Galeria da Pedra Fundamental e da Capela de Nossa Senhora de Loreto, que foi inaugurada recentemente e abençoada pelo arcebispo Dom Ayrton. Padre, muito obrigado por conceder a entrevista para a gente. E eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre aqui a Capela de Nossa Senhora de Loreto, da Galeria. O que o senhor pode falar para a gente que aconteceu a partir de 2 de março, ou antes de 2 de março? Então, primeiramente quero agradecer a oportunidade dessa entrevista, e dizer que é uma grande satisfação poder participar dela. A Galeria Pedra Fundamental é um projeto que faz parte do grande projeto chamado Memorial do Santuário, que tem como objetivo trabalhar um pouco daquilo que é a integração da fé e a cultura. O santuário como este grande local e importante espaço de vivência da fé e também da cultura. E aqui nós temos então esse espaço chamado de Galeria Pedra Fundamental, que então abriga os 3 espaços. Primeiramente a Capela de Nossa Senhora de Loreto, esse corredor que futuramente teremos dispositivos eletrônicos, totens e obras de arte, que vai contar um pouco da linha do tempo, da história da construção do santuário, e ao fundo também o espaço chamado assim Sala de Devotos e Benfeitores, com também o mausoléu do Padre Jacinto. Então, a Galeria Pedra Fundamental, tendo como primeiro espaço a Capela de Nossa Senhora de Loreto, esse espaço de fé, de devoção e de oração. E por que Nossa Senhora de Loreto? Justamente porque há 120 anos, o Padre Jacinto Teófilo Trombé, ele agregou o Santuário de Nossa Senhora da Conceição ao Pontifício Santuário de Loreto, na Itália. E a partir desta agregação concedida pela Santa Sé, este nosso santuário possui os mesmos privilégios do Santuário de Loreto, na Itália. Então, ano passado, por ocasião da preparação destes 120 anos, estive em peregrinação em Loreto, onde adquirimos aquela imagem que está no altar, e passando em Roma, o Papa Francisco abençoou esta imagem como um grande presente para todos nós, o povo firminense. E aqui ela chegou em 18 de fevereiro do ano passado. Então, este ano todo foi de preparação desse espaço para que pudéssemos agora abrigar esta imagem neste retábulo, feito também por um artista de Mariana, que é o Rinaldo, que fez esta peça em pedra-sabão. Então, Nossa Senhora de Loreto, justamente por causa dessa devoção antiga do Padre Jacinto, como espaço também de agregação a Loreto. E aí, quisemos então fazer esse espaço justamente para remeter a esta memória também da devoção que o Padre Jacinto tanto tem. Porque como existia esse subsolo aqui antes? Por que resolveram fazer essa capela, galeria aqui nesse subsolo? Bem, como toda edificação, é importante que se faça primeiro os alicerces, Então, esse espaço onde nós estamos, na verdade, é o alicerce deste grande templo, que é o Santuário de Nossa Senhora da Conceição. E este espaço, então, conforme nós vemos aqui neste ângulo, nós temos aqui o espaço como era, na sua originalidade. Então, o pé direito aproximadamente de 1 metro, e com terra. Então, foi feito um projeto, primeiramente... Não tinha como caminhar, porque tinha que ser agachado, Então, primeiramente, foi feito um projeto arquitetônico para pensar como criar acessibilidade nesse espaço, por primeiro, para manutenção. Uma vez que aqui nós temos o acesso a toda a parte estrutural da igreja, então onde devemos fazer a imunização, a desinfestação, a manutenção dessa edificação. E junto a isso, veio também a ideia de ser um espaço de visitação. Então daí surge então a proposta de ser mais um espaço de visitação. Com isso foi desenvolvido o projeto arquitetônico, depois o projeto estrutural, justamente por essas intervenções que foram feitas para dar acesso a esse espaço, que não se tinha acesso a nenhum dos corredores, E aí, a partir desse projeto também arquitetônico e estrutural, o projeto expográfico, museográfico, que é justamente, ou seja, a adequação desse espaço para um espaço de visitação, um espaço cultural e um ponto de referência cultural também. Esse projeto ele foi desenvolvido a partir de diversos projetos que o antecedeu. E aí, a partir desses projetos, criamos então esse espaço chamado Galeria Pedra Fundamental. Agora eu queria que o senhor contasse para a gente como é que vai funcionar essa galeria, esse espaço aqui para a gente. Então, como espaço compreendido como Galeria Pedra Fundamental, nós temos as 3 salas, Primeiramente, as salas laterais da Capela de Loreto, invocações lauretana, por este corredor central, chamado assim Sala Apostolado na História. Por que Apostolado na História? Primeiramente, nós temos na parte externa do santuário os profetas, que remete ao Antigo Testamento.
E aqui a ideia de termos também referência aos apóstolos, os 12 apóstolos. Portanto, 6 de um lado e 6 do outro. Todas essas partes que estão com a iluminação abrigará também em representações artísticas em pedra-sabão a escultura dos 12 apóstolos. E ladeando então os 12 apóstolos, alguma placa ou dispositivo eletrônico com toda a informação sobre a história da construção deste santuário. Na verdade, a história da construção deste santuário, a gente não pode apenas reduzi-la à construção do edifício, mas sim toda a devoção à Nossa Senhora da Conceição, padroeira deste santuário. Então, desde 1753, exatamente no dia 9 de maio, quando o primeiro bispo de Mariana, Dom Frei Manuel da Cruz, ele autorizou a construção da primeira capela dedicada à Nossa Senhora da Conceição. Daí surge então essa devoção à Nossa Senhora da Conceição. Capela que hoje não existe mais, mas que foi capela matriz, quando foi em 1865 fundada essa paróquia. E a partir disso, com a chegada do Padre Jacinto, em 1870, ele começa a construção deste santuário. Então, toda a construção deste santuário, com os grandes acontecimentos que se deram na história e que também foi formando toda essa construção, a ideia é que esta galeria, esse espaço, essa sala apostolado na história, sirva para contar toda esta história, né? Bem como, além da construção, todas as pessoas envolvidas, né, com essa construção. E aí a gente entra também na história, todas as famílias, pessoas que contribuíram e personalidades importantes da época, que deram também suas contribuições. Os benfeitores, isso. Os devotos, Pedro, né? Isso, devotos e benfeitores. Então, os devotos, aqueles que sustentaram toda essa construção, e benfeitores também, pessoas que a partir da devoção à Nossa Senhora, juntamente com o Padre Jacinto, assumiram essa empreitada. Além disso, o Padre Jacinto, como um homem também muito visionário, no seu tempo ele ia para a capital federal, que na época era o Rio, para lá angariar fundos para a construção deste santuário. Então ele frequentava diversos lugares onde tinham também pessoas importantes da época, como por exemplo o próprio imperador Dom Pedro II, que doou para este santuário um lustre, também na época conselheiro Afonso Pena, que doou também outro lustre, e outras pessoas que doaram peças de artes. E aqui na realidade é como era aqui antes, né? Isso, então aqui nós permanecemos com as duas laterais com a originalidade, para que as pessoas vejam como era o acesso aqui. Como eu disse, um pé direito menos de 1 metro, né? E com terra, para a manutenção, com muita dificuldade, era feito. Esse espaço, então, como eu disse anteriormente, ele tem o objetivo de ser um espaço para manutenção do subsolo, mas além disso, né, fomos além. Justamente um espaço onde aqui podemos ter acesso a toda a estrutura do santuário, né, a sua fundação como alicerce. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre o idealizador Padre Jacinto. O que o senhor pode falar para a gente? Então, o Padre Jacinto foi um homem, primeiramente, de um grande conhecimento, um homem muito temente a Deus e, por isso, um homem muito dedicado à igreja e às pessoas. E com isso, o Padre Jacinto, então, ele dedicou toda a sua vida ao povo na época de Conceição do Turvo, hoje Senador Firmino. Ele chegou por aqui em 1870, quando se deu, então, a partir da sua chegada, o início da construção deste santuário. E ele, então, muito inspirado também pelo padre Pedro Aime, foi o grande padrinho espiritual dele, onde atualmente está então, ao lado do Padre Jacinto, aqui, né, os restos mortais. Então aqui nós estamos no subsolo, porém estamos indicando aqui exatamente o espaço onde entramos lá na igreja, pela Padre Jacinto desse lado, o Padre Pedro Aime lá. Então lá ele foi sepultado quando faleceu em 1816. E por ser Padre Jacinto, esta figura tão ilustre, e acredito eu também a personalidade mais importante da história firminense, não se encerra aí a sua importância enquanto ser humano, mas também tudo aquilo que ele fez enquanto servo de Deus, enquanto sacerdote, e por isso a igreja vê hoje a necessidade também, a partir dessa importância, de darmos início ao processo de beatificação do Padre Jacinto Teófilo Trombeck. E como todo processo de beatificação, um dos pontos fundamentais é a exumação dos restos mortais, quando se dá também toda a comprovação histórica que aquela pessoa de fato existiu. E para nós, os restos mortais se tornam, então, a partir da beatificação, relíquias, né? Então, ou seja, é parte do corpo dos santos, então, os restos mortais, e por isso já foi preparado aqui este mausoléu, onde, quando iniciarmos o processo de beatificação conforme a Igreja orienta, será também exumar
e transladar, estudar, né, e depois transladar para os cá. restos mortais para quê? Para que esse espaço seja um espaço também de devoção ao Padre Jacinto. Aqui nós temos as mesmas intenções do túmulo que foi construído na entrada da igreja. Primeiramente, os fiéis continuarão passando por cima, como foi também lá a ideia na entrada da igreja, e ele estará também abaixo, como está atualmente o seu corpo. De forma que, além de a parte de cima ter a indicação onde está o túmulo do Padre Jacinto, os seus restos mortais, quem vier a este espaço também poderá fazer a sua oração, seus pedidos, porque a devoção ao candidato a beato ou santo é também uma importante, né, medida para que aquela pessoa seja beatificada, mesmo porque precisa ter milagres, né, para que ela possa ser declarada como beato e depois como santo canonizado pela igreja. Porque tem muito comentário de que seria retirado, levado para algum lugar, estudado e depois não sabia o que ia ser feito. Então, ele vai ser exumado, avaliado, trabalhado e depois transladado para cá. Inclusive esse mausoléu que é todo trabalhado em pedra-sabão, que tem a bandeira da Suíça, o brasão dos Trombé e a bandeira do Brasil e o mesmo texto que está lá em cima, do mausoléu lá em cima. Aqui nós temos informações justamente que remete à história do Padre Jacinto, conforme foi aqui apontado. Então, a intenção justamente é essa, que ao serem exumados os restos mortais do Padre Jacinto, esteja num local digno. E é importante lembrar, mais digno ainda, né? Com a sua humildade, ele então, né, quis ser sepultado na entrada da igreja, onde os fiéis passam, né, e ali pisam. Mas a humildade de alguém como ele, que era tão santo, não necessariamente deve nos levar a fazer aquilo, né, que é passar por cima dos restos mortais. Então, como diz o Evangelho, quem se humilhar será exaltado. Ele, com o seu gesto de humildade, quis ser sepultado na entrada da igreja. Nós queremos agora exaltar aquele que se humilhou para também cada vez mais fazer a vontade de Deus. Saber com o senhor a importância da visitação, como é que está sendo a visitação e esse espaço para o público poder conhecer esse espaço maravilhoso que está aqui. É importante que todos venham conhecer de perto, visitar este novo espaço que integra fé e devoção e cultura, a Galeria Pedra Fundamental. Atualmente, a visitação está sendo durante a semana, de 7 às 4, né, e aos finais de semana, após os horários das celebrações das missas. No domingo, no sábado, após a missa das 19 horas, e no domingo, após a missa das 9 e também das 18 horas. Padre, muito obrigado pela sua entrevista, espero que vocês tenham gostado e semana que vem a gente volta com mais uma entrevista. Um abraço, até semana que vem.